Meninas, boa noite, né? Um prazer enorme estar com vocês, receber vocês aqui para mais uma noite especial, nosso encerramento, nosso último dia desse segundo encontro, né? Uma semana extremamente agradável, produtiva, em que a gente, né, teve muito conhecimento aí. E, bom, né, já disse que está sendo gravado, então em breve a gente sobe o conteúdo para o YouTube, para que todas, né, que não puderam assistir, né, tenham a oportunidade de, e ainda bem que tem isso, né, porque infelizmente ontem eu não participei, e a Maria Fernanda tinha dado alguns spoilers, e ia ser bem bacana. Bom, acho que todas aqui são da comunidade, né, ou não? Tem alguém que não faz parte da comunidade? Acho que não, Acho que né? todas. Acho que todas. Então, né? A gente está crescendo, né? O intuito é crescer cada vez mais, aí com a expansão dos grupos, né? Em especial o grupo de estudos, né? Que tem diversos projetos aí, no intuito de que todas cresçam juntas, né? Uma apoiando as outras. E eu acredito que isso está acontecendo já, né? Através dos nossos relacionamentos tanto na questão profissional, mas na questão de amizade, né? Estamos aí sempre juntas, apoiando umas outras, isso é riquíssimo, né? Isso nada paga. Bom, a proposta do evento, né? Como né, nós fizemos todos esses dias, a gente inicia com um tema, cada uma que está aqui hoje na roda, né, opina sobre o tema se quiser, né? Se às vezes é algo que está mais aí latente, ou às vezes não. Então, vai ser aberto, né, para cada uma falar um pouquinho. A depender da quantidade de pessoas, uma média de 2 a 3 minutos, né? E também, se em algum tema a gente ficar aí com um debate um pouquinho mais acalorado, estender um pouquinho mais, a gente enxuga um pouquinho o outro. Temos 5 temas aí, bem bacanas, aliás, 4, porque tem um que incorporou no outro, né? Então, a gente tem 4 temas aí bacanas para conversar. Então, eu vou abrir aí para que vocês também se apresentem, cada uma se apresenta, e depois a gente inicia com os temas. Eu começo? Alguém quer começar? Não, não quero começar, não. Vou ser a última. Vou apresentar, então, né? Fê, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência. Bru, obrigada. Boa noite. Então, eu sou advogada formada já há mais de 20 anos. Sou, como muitas aqui também, sou filha do contencioso. A vida me direcionou para o contencioso, não fui eu que me direcionei para ele. E é um buraco que é difícil da gente sair, né? E, enfim, sempre tive vontade de sair do contencioso, mas a rotina, o dia a dia, enfim, situações pessoais também não me permitiram. E aí, pandemia, provavelmente a minha história deve coincidir muito com a de vocês. Pandemia, eu tinha um escritório com meu ex-marido, né? Comecei a pandemia sem um escritório, sem marido, sem um escritório, e pensando que agora eu vou fazer agora eu vou me direcionar e vou fazer o que eu tenho vontade, o que eu gosto, e até que eu vi aquela que todo mundo deve ter visto, DPO ganha 20 mil reais. Eu falei, gente, DPO, 20 mil reais? Vou procurar saber. E comecei a estudar. Por muita sorte, eu não gastei a fortuna que se gasta com o certificado, né? Na época, em 2020, né? Estava carésimo um certificado para DPO. Não me aventurei a fazer o certificado na época, né? E comecei a estudar e simplesmente me apaixonei. Me encantei. Como eu acho que todo mundo que está aqui também é encantado com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui estou, focada na LGPD na área da saúde, que também acabei sendo direcionada, e é um desafio muito grande, né? Porque eu vejo que a área da saúde engloba a lei do artigo 1º até o 52, ali praticamente a gente utiliza a lei inteira. Então, é um desafio muito grande
E eu estou muito feliz em estar trabalhando com proteção de dados e conseguir conciliar a proteção de dados com o contencioso, porque o contencioso ainda não saiu de mim e, sinceramente, agora eu nem quero que saia mais. Então, é isso. Muito feliz aqui pelo nosso encontro da semana. Vou ficar com saudade de vocês a partir de amanhã, viu? E eu ansiosa já para o próximo. A gente já começa a pensar como vai ser o próximo. Obrigada, Fê. Silvia, faça as honras. Boa noite, meninas. Eu me chamo, então, Silvia Haas. Eu sou aqui do interior do Rio Grande do Sul. Assim como a Maria Fernanda, eu também sou formada em Direito há mais de 20 anos, mas a minha trajetória, ela não é do contencioso. Na verdade, eu sou do preventivo. Eu tenho mais de 2 décadas no mundo corporativo e eu trabalhei muito tempo com a parte do regulatório de meio ambiente, então tenho uma vasta experiência nisso. E depois eu tenho mais uns 11 anos aí trabalhando como compliance de uma empresa multinacional, também na parte regulatória, questões éticas, né, todo esse envolvimento. Como eu era a compliance officer, né, da empresa, a LGPD acabou caindo no meu colo. Então não tinha nem escolha se eu gostava ou não, comecei a estudá-la. No ano passado eu me desliguei dessa empresa, né, onde eu estava trabalhando, e hoje eu estou em carreira solo, fazendo aí adequações de empresas e mergulhada 100% na LGPD. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, 2 meninos, sou mãe de um cachorro também, e eu acho que é isso. Obrigada, Silvia. Tatiana Coutinho. Olá, boa noite a todas, a todos e a todas. Sou Tatiana Coutinho, advogada, tenho origem também no estratégico civil, contencioso de massa, e minha história é muito parecida com a história da Fernanda. Também fiz aí uma promoção efetiva, na verdade, estudar a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já venho acompanhando desde 2018, estudava já alguma coisa baseada na GDPR, que é a lei europeia, e intensifiquei esses estudos em 2020 também, e aí eu passei a ser exclusiva nos estudos e nos trabalhos direcionados para privacidade e proteção de dados. Eu estava em casa, meu contrato tinha acabado com o último escritório que eu trabalhei, e eu estava em casa e achei que não era momento de retornar ao mercado de trabalho diante da crise sanitária que vivíamos tão intensamente, e achei que era interessante aprofundar os meus estudos nessa área de privacidade e proteção de dados. Me conectei com muita gente legal, muita gente bacana, trabalhei em grandes escritórios, fui head de grandes projetos em grandes empresas de diversos segmentos, em pequenas empresas também, não obstante ser recente aí a orientação para a adequação de pequenas empresas, muitas pequenas empresas já tinham a visão de se adequar, em adequar as operações de tratamento que realizava a Lei Geral de Proteção de Dados. Já deixo um alerta, inclusive, muito embora alguns requisitos não sejam obrigatórios, mas são considerados como boa prática. E é isso, sou casada há 16 anos, sou mãe de pet também, moro no Rio de Janeiro e sou cofundadora de uma mentoria chamada Mentoria Preta, que capacita, conecta e reconecta pessoas no mercado de trabalho na área de privacidade e proteção de dados e algumas outras áreas. Convido vocês a conhecerem a mentoria. É isso. Obrigada, Tati. Muito rico. Achei muito bacana essa questão da mentoria, né? Porque junta duas necessidades, né? A área de proteção de dados, que é nova, que tem muita necessidade no mercado, e, né, uma questão, né, de pessoas que, né, querem ser inseridas numa área, né, de atuação bem bacana, assim. Então, é excelente oportunidade. Eu vou querer conhecer depois. Bom, eu sou a Bruna, eu sou casada, sou mãe de uma pimpolinha de 5 anos,
Eu acho que eu sou a mascote do grupo. Eu sou do grupo aqui, né? Porque eu acho que deve ter as estudantes no grupo, mas eu sou formada, sou advogada há 4 anos e formada há 4 anos também, né? Eu me formei e passei na ordem junto, praticamente. Trabalho na área jurídica desde os 20 e alguns anos, né? Deve ter um pouquinho mais de 10 anos. Entrei como estagiária no segundo semestre da faculdade e nunca mais saí do contencioso massificado. Por muito tempo na área na área de seguros, né? Fiquei até um tempo, 3 anos atrás. E aí, enfim, eu vi que o que o mercado pagava para um advogado júnior, talvez eu conseguia, né, tentando a vida sozinha, porque realmente o júnior está ganhando pouquinho. E aí eu resolvi me aventurar, sair do escritório que eu trabalhava e fui super apoiada pela minha coordenadora na época. Ela me incentiva até hoje, né? E quando eu iniciei o escritório aqui recentemente, eu mandei mensagem para ela, agradecendo, né, porque quando eu resolvi sair, ela não me travou, ela, né, falou, vai. E aí enfrentei muitos desafios, né, crises de ansiedade em meio a uma coisa e outra dentro da pandemia, graças aos nossos queridos cookies. Veio um curso lá né, uma semana de LGPD lá, e eu falei, meu, o que é isso, né? Mas tô fazendo nada, né? Tô em casa fazendo nada, pandemia, de graça, vou assistir. Assisti, né? Foi uma semana gratuita e eu me apaixonei, falei, eu preciso disso. E passei, né? Vi o curso, mas comi o curso, tipo, em, sei lá, menos de um mês. Peguei hoje eu não atuo, assim, muito firme na área de produção de dados. Eu peguei 2 clientes para fazer adequação, fiz adequação, tudo certinho, bonitinho. Tenho aí uma porta aberta ainda para um próximo projeto, mas eles, não sei por quê, mas parece estar meio devagar. Mas enfim, né? Vamos crer que vai melhorar. Mas aí hoje a minha atuação mais é a questão de contratos, né? Atuo muito na parte contratual, consumidor e estudando bastante LGPD para aguardar o contencioso da LGPD, já que a atuação do contencioso ainda não saiu das minhas mãos. Então, aproveitar o contencioso e o consumidor, que são ali os priminhos bem próximozinhos, para poder aproveitar essas oportunidades. E é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, encontrar esse grupo de mulheres incríveis, maravilhosas, que eu sou fã de cada uma e me sinto privilegiada em fazer parte, de estar no meio de mulheres tão... Para mim, vocês são, assim, sensacionais. Bom, vamos lá, já puxei a sardinha para o lado de vocês, mas porque eu realmente sou fã, não é falsidade. E vamos, então, dar continuidade, né? E iniciar o nosso primeiro tópico, que é... eu queria deixar ele para o final. Eu posso mudar a ordem? Vocês me autorizam a mudar a ordem? Que é um tema meio polêmico. E eu queria deixar o polêmico para o final. Bom, tem alguém que tem algum case, né, sobre contencioso para a gente iniciar? Bora, Fê. Peraí que eu perco o mousezinho aqui. Então, eu comentei com vocês, né? E aí eu falei, gente, que legal que chegou essa semana, e aí eu consigo compartilhar com vocês essa demanda que eu tive, né, essa semana, de uma senhora. E depois só uma observação, eu vi que isso é muito comum, viu? Para mim foi uma novidade, mas não é novidade, isso tem acontecido muito, já acontece há muito tempo. Mas uma senhora se internou num hospital aqui no Rio, hospital grande, famoso, Tati, e aí ela estava internada, o médico foi lá, visitou, disse que, né, viu o estado de saúde dela, se apresentou para ela e tal, e aí no dia seguinte ela recebeu uma ligação no quarto,
da secretária do médico, dizendo que ela teria que tomar aquela medicação, ela teria que comprar no exterior, mas que ela não se preocupasse, que eles estavam muito acostumados a fazer esse procedimento, que ela teria o valor de reembolso do plano de saúde integralmente, e que ela tinha que fazer a transferência, né, para algumas contas. Essas contas tinham que ser uma parte para uma pessoa, outra parte para outra pessoa, porque o banco só, o plano só reembolsava 3 mil ou 4 mil reais, então a nota tinha que ser, né, a transferência tinha que ser nesse valor de 3 ou 4, então que ela fracionasse o valor, e aí ela acabou pagando pelos produtos, pelos remédios importados, né, R$ 24.500. E aí, quando o médico chegou no quarto dela para saber como ela estava, ela questionou: e os remédios, quando eu começo a tomar? Ele falou: não tem remédio. A gente eu não prescrevi nenhum remédio que precisasse comprar no exterior. E ela foi questionar para a pessoa que mandava a tal da secretária, né? E a secretária ainda pediu desculpas, dizendo que ela tinha mais condições, que ela estava precisando muito, e que ela, enfim, a minha cliente tinha condições ela não estava tirando de uma pessoa sem condições. Então, ela ainda falou que existiam enfermeiros dentro do hospital que tinha acesso aos prontuários, falou quanto tempo ela estava internada, qual era a doença dela, qual os remédios que ela estava tomando, o nome do filho, o nome enfim, endereço, telefone e tal. Então, tinha gente dentro do hospital com os dados pessoais dela, né, sendo compartilhados. Extorsão, praticavam esse golpe, né? Então, é um case recente que chegou essa semana para mim. Eu dei entrada na inicial já, feliz da vida. Fiz uma inicial com muito carinho, com muito amor. E, ainda por cima, eu pedi ofício para que a ANPD fosse oficiada. Eu sei que o juiz não vai dar, muito provavelmente, mas eu pedi porque isso tudo aconteceu em 2019. E ela tinha passado para um advogado, tinha pago um advogado, o advogado não deu entrada, e aí ela veio agora. Então, o fato aconteceu em 2019, ou seja, antes mesmo da LGPD estar em vigor. E por isso que eu pedi, né? Ela não tomou nenhuma providência, a NPD, e eu falei, bom, em vez de reportar, né, esse incidente diretamente no site da NPD, eu vou pedir um ofício para o juiz oficiar a NPD, abrir um processo administrativo e sancionar o hospital se, né, entender o caso. Então, esse meu case que eu trago para debate. Se vocês tiverem alguma opinião do que, enfim, aconteceu, do que fazer, desse ofício que eu pedi para o juiz, né? Eu abro aqui para debate, para discussão. Estou aberta. Eu vou ficar rezando para que o juiz aceite e faça esse ofício, porque é mais uma forma da gente fazer a NPD se movimentar, né? Referente a esse teu caso, eu vi essa semana ainda pesquisando que nem tu disse, tem muitas, né? Muitas ações nesse sentido, mas no caso de demissão por justa causa, aonde foi comprovado que funcionário de instituição de saúde vazou o prontuário médico e foi conseguido provar isso e ocorreu a justa causa. Então, infelizmente, ou felizmente, agora com a LGPD, essas coisas a gente vai poder dar uma regrada, né? Uma moralizada nas pessoas. Olha, vai fazer isso, a consequência é essa. Sim, sobre esse caso, eu atuei em conjunto, em parceria com um player ali do mercado e tomou o caminho diferente, Fernanda. Foi pela via do administrativo primeiro, para depois, de formado ali todas as provas e carreado com a decisão da NPD, discutir a questão do dano na justiça comum. E realmente, assim, para minha tristeza, porque eu sou muito a favor dos treinamentos
de gerar a comprovação de que a sua equipe está sendo treinada, independente de você ser uma empresa gigante, uma empresa pequena, ou seja, você um unipessoal, uma sociedade unipessoal. É importante que você invista em treinamento e granularidade do acesso aos dados. Levantar aí uma investigação e fazer aí esse privilégio de acesso, seja para documentos em papel, seja para documentos em meio digital. Porque esse tipo de informação ele não pode chegar a qualquer pessoa, independente até mesmo, independente dos casos de fraude, de acesso ao dado e contato e suposições de medicamentos e compras, enfim, independente do tipo de crime que ocorra, até mesmo para resguardo, privacidade do paciente, é preciso ter uma granularidade desses acessos para que as pessoas não acessem livremente o prontuário dos pacientes. E eu posso compartilhar com o grupo e com as pessoas que estão assistindo ou vão assistir, é que para esse fato a NPD está acompanhando de perto, levantou inclusive uma comissão que está atenta a esse tipo de crime dentro das organizações, dentro das empresas dos hospitais, né, que envolve essas questões com o paciente. E é necessário estarmos atentos enquanto a isso. Tati, como aconteceu em 2019, eu falei, bom, foi um incidente em 2019 e foi, na verdade, uma tentativa, eu acho que de repente chegando um ofício, né, do Poder Judiciário, eles possam dar uma atenção maior do que uma denúncia ou qualquer coisa nesse sentido, essa parte mais administrativa. Foi por isso que eu optei. Se fosse agora, eu ia pela via da NPD, logicamente até para registrar, mas já tinha acontecido e, enfim, eu já também queria distribuir logo a ação. A Rô quer falar. Bru, desculpa, a palavra para você. Desculpa. Imagina. Fala, Bruna. Eu vou ficar igual a Silvia, torcendo para que realmente a NPD seja oficiada, porque eu acho que vai ser um dos próximos tópicos, mas eu acredito que a partir do momento que a NPD começar a se envolver mais nesses casos e as pessoas começarem a chamar mais, né, ela nos casos, nos processos, e ela começar, os juízes, na verdade, nem tanto a NPD, mas os juízes entenderem que existe sim um órgão ali que vai regular essas punições e tudo mais, essa fiscalização de alguma maneira, e porque talvez só dessa forma que os juízes comecem a entender a importância de ter, né, do titular ter o seu direito atendido, porque infelizmente, né, isso não tem acontecido. Eu vi algumas decisões, mas envolvem uns assuntos posteriores, né, que eu vou levantar depois, mas umas decisões assim que eu fiquei um pouco chateada com a forma que os juízes argumentaram sobre aquilo, e né, eu não vou dar spoiler sobre isso, eu estou com elas abertas assim, mas assim, é um absurdo a forma como eles estão fazendo com que o titular seja excluído dessa relação, né, como se a empresa não tivesse culpa, né, muitas vezes, em algumas situações aí, eu vi culpa exclusiva, fato realizado por terceiro, né, então assim, eles excluem a culpabilidade da empresa porque foi um fortuito, eles falam que foi algo externo e tudo mais, enfim, e por conta disso, não levam em consideração a questão da segurança da informação, né, a questão dos meios que a empresa tem utilizado para guardar aquelas informações, simplesmente, né, vou abrir um caso aqui que eu vi, que foi a questão de, assim, a pessoa entrou com ação contra a empresa,
Só que o juiz entendeu que ela não tinha que, né, ter nenhuma indenização, porque até mesmo o dono da empresa foi exposto. Tá, mas se ele foi exposto, ele como titular, ele também pode ir atrás de alguma coisa, né? Ele não vai para a empresa dele, óbvio. Mas, assim, só porque o dono da empresa também foi atingido, isso tira o meu direito de ser indenizada por, né? E, assim, e também atribuir a ter prejuízo, né? E até, assim, não houve um prejuízo de fato, né? Há uma expectativa. Então, pelo fato de só ter uma expectativa, isso retira o direito da pessoa de ter algum tipo de reparação. Então, assim, é triste, né? A gente lê esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que a NPD sendo chamada, os juízes tendo essa atenção, esse olhar de realmente alguma coisa está acontecendo, talvez haja uma mudança aí de cultura na mentalidade especial, né, dos juízes. Rô, está com a palavra. Aqui também teve um caso desse, Fernanda, só que foi antes da LGPD, porque foi 2016, e eu sei disso porque em 2016 eu estava no hospital, um caso grave na família. E só que, mesmo sem ter LGPD vigente na época, se constatou. Por quê? Porque começou a aparecer em outros hospitais, que não foi funcionário que vazou, foi uma invasão que esse grupo estava fazendo no banco de dados dos hospitais. Porque não foi só em um hospital que aconteceu aqui. Esse hospital que aconteceu, que eu estava na UTI, ele tem quase 5.000 funcionários, mas aconteceu com ele, e na mesma época aconteceu com outro pequenininho, e saiu acontecendo em vários hospitais. O que é que eles fizeram aqui na cidade? Eles colocaram uns cartazes nas UTIs, dizendo para as pessoas, não, dizendo que estava acontecendo esse golpe. Na época, o Ministério Público que foi acionado, e fez um termo de ajuste de conduta com todos os hospitais, porque a gente não tinha, na época, LGPD, então foi bacana, eu achei essa saída bacana, eles fizeram um termo de ajuste de conduta em que os hospitais se comprometeram a colocar esses cartazes dizendo que estava tendo golpe. O golpe, na verdade, ligava para a família da pessoa do mesmo jeito, sabia os dados, sabia o leito que a pessoa estava e dizia que precisava fazer um determinado exame que o plano de saúde não tinha autorizado. E você está com um paciente na UTI, uma pessoa diz do hospital, sabe o seu nome, o seu telefone, o nome do seu, né, do seu parente, o leito que ele está, e diz que precisa fazer um exame que o plano de saúde não autorizou, quem vai negar? Você paga. E aí começou a aparecer em vários hospitais aqui da cidade. E até isso chegar à direção, ouvidoria, foi feito esse termo de ajuste de conduta. Não sei que caminho tomou depois, se alguém entrou com algum tipo de indenização, mas muitas pessoas caíram nesse golpe. Aí a gente vê que depois desse hospital grande, hoje eu tive recentemente lá, eles fizeram a implementação da LGPD. Foi um dos poucos hospitais que eu vi que adotou uma postura muito bacana, que quando você chega no hospital na urgência, não é aquele negócio em pé, todo mundo junto, você já é direcionado com a salinha fechada, então eles estão com todo esse olhar, até porque é um hospital beneficente, então eles têm muito dinheiro e não distribuem o dinheiro, né? Então eles podem investir internamente, então eles estão investindo pesado, mas sofreram esse golpe atrás, e o golpe foi na parte de segurança da informação. Era só isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse tema? Ou vamos para o próximo tema? Aí, só uma provocação, Bruna. Aí, nesse caso de Maria Fernanda, vai ser bacana acompanhar para ver. E se foi também a questão de segurança da informação? E se o hospital tiver provas de que ele está fazendo um processo de implementação e que ninguém escapa de um ataque? Todo dia a gente vê esses ataques, né? Hoje, alguém colocou no grupo que tem uma empresa que investiu 150 milhões em segurança da informação, foi hackeada. E aí, como é que vai ser a posição das demandas, né? A empresa vai ser responsabilizada, não vai ser responsabilizada? Na área administrativa, vai ser, não vai ser, no judiciário? Aí é bacana, Fernanda, depois compartilha com a gente. Com certeza. Então, eu vou aproveitar a provocação da Rosane
e vamos partir para o tema de responsabilidade civil da LGPD, né? Aproveitando essa questão da responsabilidade, né? Que era uma coisa também que eu compartilho desse mesmo pensamento da Rô, de que, assim, talvez, né, eu não consegui me aprofundar nas minhas pesquisas, mas talvez o que eu tenho visto, né, as decisões que o juiz vem trazendo sobre a LGPD, quando tem algum tipo de vazamento, independente da forma que seja, né, seja ele provocado por uma pessoa ou por um ataque cibernético, o juiz, eu vejo que os advogados, eles estão usando muito a lei seca, né, digamos assim, os artigos da lei, e não estão levando em consideração argumentar essa questão da segurança da informação. Então, e é nessa saída que eu tenho visto que os juízes estão indo. Então, eu vejo que eles estão usando essa questão da segurança da informação para sair, para não responsabilizar a empresa, o que não deveria acontecer, né? Porque faz parte da LGPD a segurança da informação, mas talvez a tese não esteja sendo construída de uma forma completa pelo advogado e acaba que, de alguma forma, o juiz consegue ter a sua saída. E em cima do que, eu não sei se foi não lembro quem que falou sobre a questão foi a Rô, né? De um caso antigo que foi usado outra, né, o TAC e tudo mais. Eu acho que, às vezes, a impressão que dá é que se você usar outras legislações, você tem mais chances de êxito do que usando a LGPD, né? Ela ainda não tem força, entre aspas, sozinha. Então, eu acho que eu vejo isso, assim, né, na questão da responsabilidade. Os juízes não estão levando em consideração essa questão da fragilidade do sistema da informação, da segurança da informação, e também pensando nisso que a Ru falou. Se a empresa se preparou, né, o que vai acontecer? A pessoa também vai deixar de ser indenizada por isso ou não? E aí fica aqui, Fê, quer falar alguma coisa? Quer dar seguimento? Bru, pela lei, né, administrativamente, se a empresa mostra boas práticas, né, que está adequada e tudo mais, a penalidade prevista pela NPD, ela pode ser amenizada, né? Eles agora vão começar a dosimetria, então eles provavelmente isso vai ser uma questão lá, mas eu acho que, em definitivo, não isenta qualquer responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade se mantém. E a gente tem um desafio agora, né, de se questionar que responsabilidade, qual é a responsabilidade, porque a gente tem duas vertentes, quem sustenta que a responsabilidade é subjetiva e quem sustenta que a responsabilidade é objetiva. A gente tem visto decisões frequentes no judiciário adotando uma responsabilidade subjetiva, né? Quando, em verdade, a grande maioria vai pelo viés da responsabilidade objetiva, seja porque a atividade de tratamento é uma atividade por si só, uma atividade de risco, né? Seja pela proximidade da LGPD com o CDC, inclusive de artigos praticamente copia e cola, então a gente tem a responsabilidade objetiva no CDC, e aí a LGPD, né, falaria da mesma linguagem, seja porque também a GDPR tem a responsabilidade objetiva e a gente tem praticamente também a nossa raiz, a GDPR, e eu acho que hoje em dia a gente tem um argumento maior ainda, né, que é a proteção de dados ser um direito fundamental. Então, como um direito fundamental, o dano é in re ipsa. A gente pode ir por esse viés também, né? E aí, como um dano in re ipsa, a gente poderia sustentar uma responsabilidade objetiva. Mas eu sigo, né? Sou aberta à discussão, responsabilidade subjetiva ou objetiva, mas eu sigo o entendimento que a responsabilidade da LGPD tem que ser objetiva e é assim que tem que ser analisada pelo judiciário. Eu vou colocar uma pimenta nesse assunto.
E via de regra no Brasil, de fato, acompanho a ideia da Maria Fernanda. Eu falei Maria Fernanda, mas eu não estou chateada, só porque a gente diverge mesmo na opinião. Eu dei o briefing para vocês saberem como que a pessoa age. Mas o artigo 42 ali da LGPD, ela delimita as questões de responsabilidade, delimita não, é um indicador, indica, né, a questão da responsabilidade do dano. E além disso, eu sou ruim de nome, pessoal, desculpa, Bruna. Além disso, Bruna, aproveitando a sua fala em relação a se parece que os advogados estão, quando se utilizam apenas da LGPD, não logram êxito, não tem um resultado bacana. É sobre isso, é importante a gente se atentar que a LGPD, ela é uma lei geral. E enquanto lei geral, ela vai se reportar, se valer, é necessário que haja ali um suporte de outras leis que sejam setoriais. Inclusive, o artigo 45 da LGPD aponta para isso, que as hipóteses de violação, estou lendo a letra da lei, tá, pessoal? As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidades previstas nas relações pertinentes. Então, aqui, eu consigo entender que aponta para o CDC para algumas questões, e fora as leis setoriais. Então, o que eu tenho visto nas minhas pesquisas é que, de fato, somente apoiando ali na letra fria da lei, o que acaba não justificando. É preciso você ter ali todo um regramento de apoio para você conseguir munir ali a sua petição inicial de uma forma a ter um resultado diferenciado. A gente tem que sair desse lugar de que é comum. A gente precisa sair de um lugar comum. Nas minhas pesquisas, que eu até comentei isso no grupo, numa reunião anterior, eu realizei uma pesquisa no Foro de São Paulo, Foro Central, e percebi que, para além da responsabilidade civil, subjetiva e objetiva, tem uma tendência de alguns juízes, principalmente ali na segunda instância, a recepção de duas novas teorias que eu queria lançar aqui, quem nunca tiver ouvido pesquisar, que eu acho que pode ajudar na hora da elaboração das petições, que é a responsabilidade proativa e a responsabilidade objetiva especial. A responsabilidade proativa, ela visa demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento das normas e das regras, o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E a proativa e a objetiva especial, tem a centralidade em garantir que foi tomada, ou não, ao contrário senso, todas as garantias de segurança de tratamento de dados pessoais. Então, eu acredito que seja cedo para a gente se posicionar em relação a correntes majoritárias, porque a gente ainda está primeiro, a questão da privacidade e proteção de dados como direito fundamental, ela é recentíssima. Então, a gente ainda vai aí poder observar o movimento, a movimentação jurisprudencial em relação a essa mudança significativa. O outro ponto é que essas decisões que eu trago agora, esse ventilar dessas novas possibilidades de responsabilidade, elas são anterior também à questão de proteção de dados como direito fundamental. E são poucas as decisões que a gente consegue observar em relação a esse tema, e ainda o que eu sinto é um despreparo, isso é um alerta, não é uma crítica à classe. Eu quero deixar claro aqui que eu respeito muito a classe de juízes e desembargadores, mas é um alerta que falta um pouco de compreensão mais alargada, uma visão
mais alargada, porque de nós consultores em privacidade e proteção de dados, e a Silvia pode aí engrossar a fila, que já tem décadas de experiência em direito preventivo, de nós consultores é cobrado toda um background, além de técnico e jurídico, de negócios, visual law, oratória, gestão de processos, gestão de projetos. Então, de nós, consultores e advogados da nova economia, é cobrado um inglês, exatamente, Ju, é cobrado um background absurdo e talvez até antidemocrático, porque não somos todos nós quem temos a capacidade de estender essa atuação multidisciplinar para prestar o melhor serviço para os nossos clientes. E ao contrário senso, quando se fala a respeito de juízes e desembargadores, aqui reitero que é um alerta, não é uma crítica pessoal nem à classe, falta um pouco desse olhar multidisciplinar para, inclusive, garantir os direitos dos titulares de dados. Então, essa é a minha crítica e o meu alerta de que realmente a gente precisa aguardar e a gente precisa motivar com responsabilidade, não é distribuir ações à sorte, né, ao benefício da sorte, mas esse é o nosso momento, enquanto advogados, formadores de opinião, de distribuir demandas que façam sentido para motivar e expandir e propor decisões inovadoras, porque a gente vive um momento de inovação, não só jurídica, mas também de toda a economia do país, vive um momento de inovação e o judiciário não pode ficar atrás, precisa acompanhar a dinâmica social, que a jurisprudência nada mais é do que o direito em movimento. Essa é a minha opinião, minha pimentinha aí, sobre essas duas outras possibilidades de responsabilidade civil. Eu concordo totalmente com a Tatiana. A gente que está na visão do consultor é exatamente isso. Tu quase tem que ser um funcionário da NASA, né? Tu tem que ser expert em tudo. Tem lugares que te exigem X anos de experiência, mas a lei nem tem todos esses anos, né? Para estar te cobrando isso. Então, a gente faz a nossa parte, a gente está sempre estudando, está se atualizando, quer entregar o nosso melhor, só que realmente a gente sente essa carência do outro lado, né? Tanto é que é evidente que falta uma uniformidade de entendimento quanto à responsabilidade civil que foi trazida pela instituição da LGPD. Eu também fico um pouco na dúvida se seria subjetiva ou objetiva, porque se a gente for lá nos artigos do 42 ao 46, 47, ele fala muito na culpabilidade. Então, isso que vai lá e embasa dela ser subjetiva. Pelas minhas pesquisas, eu vejo que tem correntes que afirmam que para ela ser objetiva, a lei teria que trazer que a simples fato dele tratar os dados seria o suficiente para ela ser responsabilizada objetivamente, e isso não está claro na legislação. Mas, por outro lado, eu também concordo, como a Bru falou no início, que a LGPD é priminha do CDC, né? Então, a LGPD é o novo Código de Defesa do Consumidor do momento, né? Os titulares são os consumidores. Então, é uma coisa muito nova para todo mundo, eu acho que ainda vai dar muito pano para manga. Essa questão também de ser um direito fundamental recentíssima agora, isso ainda vai surtir efeitos, mas para isso precisa ter esse amadurecimento, né, do judiciário nesse sentido. E vamos aguardar aí o que vem pela frente nesse sentido. Maravilha. Mais alguém quer aí levantar uma polêmica no meio da responsabilidade? A Ju levantou, Bru, ela botou aqui no chat, e eu já ouvi. Você quer falar, Ju? Não, é que eu já ouvi, assim, inclusive em cursos que fiz, que na LGPD, até por conta do artigo 45, que a responsabilidade só seria objetiva quando tivesse junto uma relação de consumo. Então, o tratamento de dados decorre de uma relação de consumo, responsabilidade objetiva, porque está lá escrito, né, que se for relação de consumo, aplica-se as regras do CDC.
mas nas outras situações seria uma responsabilidade subjetiva. Então, eu não sei se, enfim, essa era a interpretação que eu tinha até agora, porque eu já tinha ouvido isso, inclusive, mais de uma pessoa, em cursos, né? Então, é até interessante, a Tatiana falou ali da responsabilidade objetiva especial, foi isso, e uma outra coisa, e eu, assim, eu não sou advogada, gente, eu nunca tinha ouvido isso, eu até fiquei, nossa, primeira vez que eu escuto isso, eu tô estudando LGPD, tipo, há quase 2 anos e meio agora, 3 anos, assim, a primeira vez que eu ouvi, Tatiana, você arrasou, que eu fiquei, tipo, vou pesquisar o que é isso depois. Mas é isso, então eu não sei se vocês já ouviram essa orientação, por exemplo, que eu recebi, que seria dessa forma. Então, para mim, foi muito interessante ouvir vocês discutindo o assunto. Ju, eu li isso também. Quando você jogou, eu lembrei que eu também tinha visto sobre isso, sobre essa questão da responsabilidade, que só se aplicaria a objetiva nos casos relacionados ao CDC, e nas demais, aí aplicaria-se a responsabilidade subjetiva e não objetiva. Então, realmente, né, vamos ver o que vai acontecer. Com relação ao que a Tati falou do que eu falei sobre os advogados usarem só a letra fria da lei no caso da LGPD, não só não o fato de usarem só LGPD, embora tenha alguns que estejam usando só LGPD, e como você falou, né, só ela não vai resolver a vida, mas não entrar na questão de sistema da informação, né, dessa questão. Então, usando só a legislação e não se aprofundando nisso, e aí nisso que o juiz, né, que aí vai a decisão para o ralo, porque o juiz também vai olhar só a lei e não vai olhar a questão da segurança da informação. Mas é aí, em réplica, mas é aí que tá. A gente tem que ter, enquanto advogado, e aí eu acho que vale essa dica, enquanto operadores do direito, a gente precisa ter uma visão multidisciplinar. E se você não tem essa visão multidisciplinar, faça parcerias. Chame alguém de sistema de informação para te municiar de informações técnicas que lhe carecem. Por quê? Porque senão você vai sem paridade de armas, já começa para trás, sabe? Porque a LGPD, ela é o quê? Privacidade e proteção. Proteção, gente, ó, ipsilíteres. Agora, privacidade é um campo diferente para a gente. É um campo desconhecido para a grande maioria. Então, é importante ter essa multidisciplinariedade nas equipes, na consultoria, no escritório de direito. Já passou esse tempo de você só vir com direito aqui, ó, debaixo do braço, não, você não vai ter o seu direito atendido, você ainda vai prejudicar o seu cliente. Já passou dessa época, eu com essa cara de menininha, eu tenho 41 anos, 10 anos de formada. Não se reinventa não para você ver se você vai conseguir se recolocar no mercado, colocar seu nome. Eu costumo que você tem que ir lá, levanta, se anima, vai lá e dá seu nome. Aí você vai lá e dá seu nome com a metade da informação, só com a proteção, a privacidade. Então você vai receber só a proteção, a privacidade não vai receber. E todo o imbróglio gira em torno da privacidade. Por quê? Porque o que você promove, o que nós promovemos enquanto proteção de dados, é a materialização, é o espelho, é a foto do que você fez no dever de casa em relação à privacidade, em relação a meios, controles, em relação a normas, procedimentos, políticas. É o dever de casa que você fez lá. Em tudo que gira em torno de sistema de informação, privacidade. E aí você vai externar na proteção. Um não vive sem o outro não vive sem um. E é aí que está a beleza da história. Então, não basta só estudar LGPD. Tem que estudar privacidade e proteção de dados. Para você entender, ter a visão 360 do caso que você recebeu no seu escritório, e ir lá e dar o seu nome. Agora, dar o nome pela metade é direito pela metade em precedência. Lamento.
Arrasou, acho achei que incrível. minimamente todo advogado tem que entender alguma coisa, né, sobre a parte de segurança da informação, porque, gente, tu não consegue nem conversar com o teu cliente. Eu senti essa necessidade, eu tinha toda a parte da legislação, mas eu não conseguia tocar um projeto adiante, porque faz falta isso. O que eu estou fazendo agora? Estou lá fazendo curso de DPO da parte técnica, e FSS, tentando entender a questão de rede, de cloud, como é que funciona isso, para pelo menos eu conseguir conversar de igual para igual. Não que eu vá resolver o problema, mas pelo menos ele vai me falar e aquilo vai fazer sentido para mim ou não. É bem isso, né? A gente tem que ser multidisciplinar, tu não consegue entregar meia defesa, né? Não consegue entregar meia adequação, então sempre Exato. correndo atrás da máquina. Ju, venha com sua... Aí eu quero fazer uma provocação, já que são todas advogadas e eu não sou. Pode? Aproveitando o gancho da Tatiana, eu vejo assim, eu tenho visto nos grupos em que eu faço Ju, parte. só uma brincadeirinha. Você é a não advogada, mais advogada que eu já conheci Então, na vida. Você sabe que no meu trabalho eu ganho o apelido de doutora Juliana, né? Então, assim, pois é. Eu sou gerente de marketing, porque não sabe, tá? Então, é porque eu fico o dia inteiro falando LGPD. Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é uma provocação mesmo. Eu tenho visto muitos advogados seduzidos com a ideia do contencioso na LGPD, e eu tenho, às vezes, a sensação de justamente esse medo do multidisciplinar, né, de você ser um consultor de LGPD, e aí talvez uma ilusão, não sei se essa é a palavra, né, mas uma esperança, talvez, de que no contencioso a pessoa poderia se concentrar só nos aspectos jurídicos. Eu queria saber a opinião de... A Tatiana já está discordando, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Queria que as outras comentassem, porque a Tatiana já deixou muito clara a visão dela, mas eu queria ouvir das outras, se vocês também têm essa impressão e o que vocês acham disso. Porque às vezes eu escuto, tenho essa impressão e falo assim, nossa, mas eu não sei se vai dar... Assim como eu vejo também algumas pessoas que só querem estudar LGPD, não querem estudar GDPR, não querem estudar as outras, né, leis, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, e eu também, enfim, eu acho que fica faltando repertório, né? Porque onde a gente vai olhar? A gente não dá para olhar no Brasil, né? Essa é a minha opinião, mas eu não sou advogada, eu não vou atuar no contencioso, gente. Então, joguei a bola para vocês, é isso. Na minha opinião, é que nem eu falei antes, não tem a possibilidade de tu fazer uma defesa só com a parte jurídica, tu vai precisar da parte técnica, que nem a gente falou ontem da produção de provas, né? Como é que tu vai fazer isso sendo uma advogada se tu não tem um especialista para produzir aquela prova, para fazer o rastreio de uma invasão de um hacker? Tu precisa da parte técnica, é ela que vai fundamentar a tua defesa. É um casamento, tu vai precisar casar o jurídico com o TI. Não tem como fazer. O TI não resolve sozinho e o jurídico também não. Então, a gente tem que morrer abraçado nessa. Eu concordo com a Silvia, concordo com a Tati também, porque a gente já tem visto como que estão as decisões sem o TI, né? Sem a segurança da informação. Não, nós não estamos com respostas positivas. Então, para que tenha uma mudança de quadro e uma mudança, assim, para tentar mudar, vai ser difícil mudar a mentalidade dos juízes, desembargadores e etc., como a própria Tatiana falou. Eles estão muito resistentes a essa mudança de cultura e a gente vai precisar desenhar, né? E, infelizmente, a gente não tem a habilidade criativa de desenhar, então a gente vai pedir ajuda para o coleguinha do Visual Law, para o coleguinha da segurança da informação, justamente para linkar, porque o que eu mais tenho visto exatamente, o que eu mais tenho visto são os juízes se esquivando de responsabilidade. Eu vou até trazer aqui a decisão que eu vi, que eu comentei no início, que falando sobre a questão cadê ela aqui? Culpa de terceiro. E esse terceiro é o invasor. Então, o juiz deixando de responsabilizar a empresa e o indenizar o titular por uma culpa de terceiro, que é o invasor,
porque o dono da empresa também, né, ainda embasou a decisão, não só nisso, mas que o dono da empresa também foi prejudicado. Então, por que que eu tenho que te indenizar se o próprio dono da empresa foi prejudicado? Mas e daí? O problema é dele se foi prejudicado. Ele é o dono, ele vai responder por isso, e ele está sendo prejudicado por uma negligência dele, né? Uma falha de prestação de serviço dele. Então, ele tem que sim que ser responsabilizado de alguma forma. Então, eu acho também, igual a Silvia, vamos morrer todos abraçadinhos, e eu acho isso muito legal, porque aí aqui eu deixo aqui eu acho que isso não acontece, mas eu deixo uma crítica assim para a área jurídica. É uma área que eu enxergo como uma profissão muito solitária por conta dos próprios profissionais, que se enxergam como, não só eles, mas se enxergam como concorrentes e não buscam auxílio, né? Então, hoje mesmo acho que foi hoje ou ontem, um cliente meu pediu uma indicação de um avaliador de imóvel. Aí eu tenho o grupo aqui na advocacia da cidade, e assim, tudo que você joga lá, eu preciso de um contador. Aí vem um advogado e fala, eu também sou contador. Aí vem, eu preciso de um corretor. Aí vem um advogado, eu sou corretor, sou dono de uma imobiliária, inclusive. Eu preciso de um perito XYZ. Eu sou o perito. Então, assim, aqui ninguém foca na advocacia, todo mundo tem uma segunda, terceira via. E muitas vezes para não ter que dar o bracinho com esse outro profissional. Então, assim, é um egoísmo, né? Assim, a gente não vai para lugar nenhum. Então, abrir a mente mesmo, porque é uma área que a gente vai precisar de todo mundo. E eu acho que a LGPD veio para isso, para mudar a cabeça da advocacia, né? Mas, assim, muitos advogados não vão se abrir para isso. Mas quem quiser atuar no contencioso e ganhar com isso de forma verdadeira e efetiva, vai precisar abrir a mente. Mais alguém mais? Vanessa, levantou as mãos. Eu não, bom, me corrijam se eu vou falar besteira aqui, né? Mas eu vejo a LGPD como o jurídico, o técnico, né, o TI e a gestão. Então, até mesmo para você elaborar qualquer tipo de prova, você precisa conhecer o negócio, a gestão daquele negócio, né? Então, são áreas que acabam se completando, né? E concordo com você, Bruna, com relação ao nariz empinado, muitas vezes, por parte da advocacia, né? E eu vejo que não tem como mesmo a gente efetuar qualquer tipo de prova caminhando sozinho, né? Ai, peraí. A minha neta aqui. Não tem como caminhar sozinho. Então, é multidisciplinar. Precisamos, sim, unir as forças, né? Não só jurídico, TI, mas também a área de gestão. De uma área, né? Da área empresarial, enfim. Era só... Pode estiver falando besteira, vocês me corrijam aí, gente. Totalmente certo, Vanessa. É isso. A Andressa levantou um ponto aqui. Você quer falar, Andressa, sobre essa situação do escritório? É do tema anterior, mas vale a pena, de repente. Boa noite, meninas. Eu não vou ligar a câmera porque eu tô terrível hoje. Foi um caso que apareceu no escritório que eu trabalho e que foi do golpe SIM Swap, né? Que clonaram o celular da cliente, né? E tiveram acesso aos dados bancários, a conta dela foi bloqueada, o número do celular dela ela ficou bloqueada, ela não conseguia se comunicar com ninguém e ela trabalhava longe, ela trabalhava embarcada e não tinha mais acesso nem com ninguém da família dela. E foi um problema grande. E aí nós abordamos a responsabilidade objetiva, abordamos a LGPD também, porque não estava adequada a operadora, né? E não tinha práticas de segurança, só que a juíza está resistente, não quer responsabilizar a empresa por fato de culpa de ação de terceiro. Ela acha que a operadora não tem nada a ver com isso. Entra nas decisões que eu tinha visto, né? Com relação à culpa de terceiro. E, enfim, eles estão usando isso como argumento para não responsabilizar.
Só que o que eu vi também, né, que aí eu uso em processos que não tem relação com a LGPD, eu faço muito consumidor. E assim, quando a gente, né, eu estava vendo essa questão da culpa exclusiva de terceiro, num caso que eu tive de uma senhorinha que sofreu um sequestro relâmpago, e aí, enfim, aí ela foi até o sequestrador, levou ela até o caixa eletrônico para fazer, né, os saques e tudo mais. E aí a gente pediu, eu entrei com a ação, né, porque uma das transações foi um saque da conta dela que não saiu do saldo da conta, né, virou um crédito consignado. Enfim, aí a gente estava pedindo para inexigibilidade do débito, rescisão do contrato, enfim. E aí o juiz falando, insistindo na culpa exclusiva de terceiro, né? E aí, nesse caso, eu tive que partir para uma outra linha, porque o juiz estava totalmente tendencioso para a empresa, assim, total. A empresa não apresentou 0 documento na contestação, e ainda assim, ele, a todo momento, eu pedindo inversão do ônus da prova, e ele pedindo para eu comprovar coisas, né? Então, assim, uma situação beirando o absurdo. Mas aí, assim, o que caracterizaria a culpa exclusiva de terceiro? Porque na minha concepção, né, aí vocês que são mais experientes me corrijam e complementem, por favor, é a minha culpa, né? Eu não sei, eu entendo que quando você fala de um terceiro, apesar que tem um terceiro, né, na relação, que não é nenhum nem o outro, mas você nesse caso, é o terceiro que ele foi direto no seu negócio, então ele fragilizou o seu negócio, né? No caso dela, a culpa exclusiva do terceiro, eu até consegui entender uma pessoa que pegou na rua, né? E aí ela ficou fragilizada naquela situação, mas no caso de uma invasão, a pessoa ela está entrando direto no negócio do que está sendo envolvido, né? Eu acho assim, essa questão de culpa de terceiro bem ruim mesmo. Mas a Tatiana tá com cara de que vai falar alguma coisa. Não, nem ia, mas falo. O que acontece, na minha opinião, tá? A grande questão é que eu vou falar 2 pontos. Eu não ia falar. Já que você me instigou, agora eu também vou falar. 2 pontos. A gente tem que observar, e aí, gente, excetuando o caso que a Fernanda trouxe para a gente, porque é um caso pretérito, tá? Só fazendo esse... Gente, eu tô com a mania feia de ficar falando em inglês e esqueço o português. Eu ia falar disclaimer, agora eu lembrei que é o aviso, o alerta, o aviso de alerta. Muito feio isso. Mas eu tô com esse problema aí. E aí, eu queria deixar que a gente tem que pôr esse aviso de alerta que existe uma forma também a ser observada para você acessar a justiça, o que a gente precisa observar. E eu falo isso em relação à própria resolução número 1 da ANPD, tá? Que eu acho importante a gente falar sobre isso, a gente alertar quanto a isso. Não é defender aqui a distribuição de livre de demandas, é observar as formas também. Nós somos operadores do direito. Então, nós precisamos de guardar as formas. Eu separei aqui, inclusive, os artigos. O artigo 5, os incisos de 1 a 6. Estou olhando aqui na minha colinha, porque esse aqui eu precisei escrever mesmo. Que trata a respeito dos deveres dos agentes regulados. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E também tem o artigo 17, incisos 2, 7 e 8, que incentiva a conciliação direta entre titular e agente de tratamento. Esse é um ponto. O outro ponto é em relação a você se valer de parcerias se lhe falta conhecimento técnico específico sobre o sistema de informação. E o terceiro ponto é, de fato, a falta de profundidade das decisões judiciais e o momento que foi distribuída essa ação também precisa ser levado em consideração.
porque não há uma maturidade nem de decisões em relação à uniformização e formação de jurisprudência. Estou muito advogada agora, gente. Arrasei. Estou brincando. Mas é um fato em relação à formação de jurisprudência, nem em relação a conhecimento em si. E aqui eu deixo de novo um alerta, porque eu já estava vendo um Reels para deixar o papo mais tranquilo. Falava que é difícil você agora falar, gravar um vídeo politicamente correto. Eu estou lembrando muito desse Reels. Mas é um fato, não estou aqui direcionando uma crítica para a classe de magistrados e nem aqui levantando questões pessoais. Porém, é necessário avaliar o momento que foi distribuída essa ação, o momento do elastecimento do rol de direitos fundamentais, no qual foi incluído privacidade e proteção de dados, e toda a maturidade das decisões do judiciário. Então, às vezes, é necessário, e tem regionalismo, a forma que o pessoal do Rio entende é diferente que o pessoal de São Paulo entende, que o pessoal do Norte entende, Nordeste e Sul. Então, resumindo aqui, o que eu acho que, na verdade, a gente está apontando, nós estamos em construção de jurisprudência. E é um trabalho árduo. Você formar entendimento é um trabalho árduo. E nós somos uma nova geração de advogados. Quando a gente pensa em Miguel Reale, digam aí, meninas, uma galera mais para trás ali, porque eu tô bem lá, ó. Bem lá atrás. Caio Mário. Mariana Diniz. Vólia Bonfim, gente, é Bonfim, trabalhista. Não, Vólia é da atualidade, Tatiana. Quer ferrar com Vólia? Atualidade de quem? Atualidade de quem, amiga? Clóvis Bevilacqua. Não, deixa a Vólia fora. Quando a gente pensa numa geração que trouxe para nós tudo pronto, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando a gente pensa na antiga geração, eu me tirando, que já trouxe para nós tudo pronto, termos, conceitos, valores. E quando nós olhamos para o nosso momento agora e tiramos um retrato, é a nossa hora de construir. É agora que vai surgir Silvia Reis, se eu estiver errada, me corrija o sobrenome. É agora que vai surgir Maria Fernanda. É agora que vai surgir... Gente, eu não sei se todo mundo é advogado, estou só falando quem eu já tive interação, tá? Bruna. É agora que é a sua hora de demonstrar que você não veio na vida a passeio. Quem vai formar o entendimento é você, sou eu. Então, não é momento de, eu vou... É experimentação, é tentativa e erro. Por isso que eu joguei aqui as duas possibilidades novas aí de responsabilidade civil, exatamente para chacoalhar a cabeça. É na hora do caos que a inovação floresce, que a criatividade aparece. Então, eu quero fazer uma nova proposta. Ao invés de a gente falar, mas não, mas e aí? Vamos bater nessa pedra, vamos esmiuçar essa penha até ela ceder. Cada uma no seu campo de atuação, uns defendendo os titulares, outros nem tanto. Mas essa é a hora de que a gente vai experimentar e saber se a gente está atirando para o lugar certo, se a gente precisa voltar para a academia para descobrir novas ferramentas. Esse é o momento da gente fazer a nossa história. Então, assim, a gente vai polvilhar inúmeros cases e a gente vai cair no mesmo lugar. O judiciário não está preparado para essa conversa. Os advogados que só pensam como advogados não estão preparados para essa conversa. E a gente vai, reparem, a gente vai voltar para o mesmo lugar. E agora, o que a gente tem para oferecer para formar esse novo pensamento jurídico?
que a gente vai fazer? Porque chorar a gente já chora todos os dias. O que a gente vai fazer para sair do lugar de lamento e pranto e brilhar muito nesse time? Devolvi a pergunta para a Bruna agora. Inovação. Ontem eu fui numa palestra da Cris Arcangeli, acho que é assim que fala, né, do Shark Tank, e ela falou muito sobre isso, inovação, e ela falou que a gente só vai ter um boom, só tem um sucesso, né, digamos assim, quando você inova, porque você fazer mais do mesmo, você não sai do lugar, vai ser aquilo, né, e acabou, né, então assim, aí eu fiquei, na hora que ela falou, eu falei, caramba, eu vi a LGPD como uma inovação, mas aí a questão de como que nós vamos usar isso, né, usar ela como mais do mesmo, só mais uma lei, ou realmente usar ela como uma inovação, né, e vai ser uma inovação, vai ser né, a gente fala que vai ser o novo CDC, né, e eu acredito que vai sim, né, vai, só que até chegar lá, né, CDC é de 90, agora faz 10 anos que a gente tem mas assim, da mesma maneira eu enxergo de uma forma, isso que você falou, sobre a questão da gente sair da caixinha e tudo mais, e ter o cuidado, né, a questão de defender os titulares ou nem tanto, esse excesso de judicialização desnecessária ou sem essa inovação, né, sem essa mão dada com outras áreas, ela vai acabar caindo no próximo assunto que eu vou puxar aqui, que é o mero aborrecimento. Então, assim, como que eu enxergo isso, né? Por que que hoje a gente caiu no mero aborrecimento? Em razão de profissionais mais do mesmo, que só querem volume de ações, né? Ganham com isso, e acabou que a judicialização meu pai fugiu, da área consumerista ficou banalizada, e aí os juízes começam a olhar com um olhar muito ruim para quando entra uma ação né, que vem dessa área, e a decisão sai de qualquer jeito. Às vezes o juiz nem leu o que você está falando por conta disso. E aí você precisa inovar na petição inicial quando você realmente tem um caso que de fato teve um dano, para que você tenha aquele dano reconhecido. E é o que eu vejo que vai acontecer com a LGPD também. De duas uma, se a gente não usar da forma correta, a gente vai cair no mero aborrecimento de novo, e quem realmente foi prejudicado não vai conseguir ter a sua reparação. E aí eu jogo para vocês. Eu acho que atuar nessa área, né, de proteção de dados, entender bem a LGPD, é sair total da nossa zona de conforto, né? É exatamente buscar a construção de um direito novo, de um direito que atenda às necessidades da sociedade, porque o direito ele tem essa cara, né, de ser arcaico, de não ser eficiente, né, de deixar a desejar. Então, quando a Tatiana estava falando, eu estava pensando, depois que a gente passa dos 40, né, a gente fica muito pensando nisso, qual é meu propósito de vida, eu não posso estar aqui só para isso. Isso também foi um fato que eu acabei saindo do mundo corporativo, porque eu pensei, gente, todo dia, a música aquela, todo dia ela faz tudo sempre igual. Eu pensei, eu não posso estar na vida para isso. E aí, quando a Tatiana falou agora, eu pensei, gente, será que o meu propósito é esse? Escrever meu nome, dar a minha contribuição, porque como a minha área foi do preventivo, e eu fui compliance officer por muito tempo e amo essa parte de compliance, eu amo dar treinamento para as pessoas, eu adoro fazer elas pensarem fora da caixinha, de provocar a mudança de cultura, né? De ver, não, gente, isso não é normal, isso não é óbvio, vamos pensar diferente, vamos fazer diferente. Então, eu estou vendo a LGPD da mesma forma. Quando eu entro numa empresa e eu vou dar um treinamento de conscientização e alertar para as coisas que estão ali no dia a dia, as pessoas não se dão conta. E aí, quando eu volto na empresa para começar o mapeamento e alguém vem perguntar para você, sabe aquele dia que tu me disse da história do cookie que fica me perseguindo? Eu nunca me dei conta disso. Então, assim, são pequenas coisas que eu acho que a gente vai somando, vai construindo uma nova história e vai dando a nossa parcela de contribuição. E eu acho que não tem outro caminho da gente fazer isso, né? É fácil? Claro que não. Ainda mais uma coisa nova. Quantas pessoas chamam a gente de louca? Não é? O que está fazendo? Estou divulgando com o LGPD.
que isso é bobagem, que não sei o quê. Mas é o que a gente está acreditando, é onde a gente está apostando as nossas fichas, né? A gente está pensando daqui para frente, como é que vai ser a sociedade, como é que vai ser tudo. Então, essa é a nossa parcela de contribuição. Eu acho que esse é o caminho. Fácil não é, mas se a gente quer se desafiar, se a gente quer, na zona de conforto, eu costumo dizer que não acontece nada, né? Então, aceita que dói menos e fica lá, ou vai lá encarar o novo, dá a cara a tapa, vai lá ver o que dá, estuda pra caramba, seja multidisciplinar, sim, daqui a pouco tu vai conseguir trabalhar na NASA, porque a gente né, pega um pouquinho de tudo para conseguir entregar o nosso melhor. Então, é isso, meninas, eu acho que é por isso que a gente está aqui essa semana inteira, né, participando aí desses eventos incríveis, trocando nossas ideias, nossas experiências, nossas angústias, nossas conquistas. Eu acho que o caminho é esse. Não vejo outra forma de fazer a coisa acontecer. Com certeza, esses autores que a gente citou, eles também passaram por isso, né? Na proporção deles, lá na época deles, mas com certeza, construir uma coisa nova nunca foi fácil e nunca vai ser. Mas esse é o preço. Fernanda ou Tati, querem fazer alguma colocação ou posso abrir para a Vanessa? Não, gente, já falei mais do que a minha boca. Agora eu só faço assim, ó. Vai falar, Fernanda. Não, a Tati lembrou que a gente está 1h30 aqui falando e, sinceramente, eu passo a noite, tá? Não me importo. Vanessa, só um minutinho, eu só queria responder para a Tati quando ela fez aquela pergunta, né? E aí, o que a gente faz? Como é que a gente inova? Como é que a gente cria? Como é que a gente se renova? Manda o juiz oficial NPD ver se isso dá algum resultado, né? Enfim, a Ju comentou aqui, Bru, pegando o gancho que você falou, da decisão da Enel, né, de São Paulo. Enel não, é Eletropaulo, não é? Não, é Enel. Era Eletropaulo, agora virou... Agora não, virou né? Enel? É Enel. É porque está saindo, então deve estar saindo várias decisões parecidas, porque a decisão que eu tenho vem nominada como Eletropaulo também. A Enel acho que tem 1 ano, 2, né? Depois da pandemia. O nome comercial, né? Hoje está como Enel. Então, a gente começou com aquela decisão lá da construtora, né, com um dano moral de R$10 mil. A gente começou achando que o bicho ia pegar, que tinham entendido o recado, que estava tudo uma maravilha e tal. E aí vem essas decisões, mero aborrecimento, o dano tem que ser comprovado e tudo mais. E eu vou lançar uma pergunta e vou deixar para a Vanessa também responder essa, tá? Para a gente criar uma polêmicazinha. No meu entender, a gente tem um judiciário, como a gente comentou outro dia, politizado, né? As decisões são políticas, da primeira até a última instância. E a gente abre todo dia o celular e vê vazamento de dados. Todo dia, em algum lugar do Brasil, quiçá do mundo com certeza, existem vazamentos de dados. Se cada vazamento de dado gerar uma ação, como é que fica o judiciário? Olha, eu sou advogada, vou deixar bem claro, eu sou advogada, eu sou da bandeira da responsabilidade objetiva, não concordo com o mero aborrecimento, mas existe esse outro lado, né, que eu acho que essas decisões têm mais um viés político pela realidade que a gente vive do que realmente jurídico. Então, assim, como é que a gente rebate isso? Vai, Vanessa. Não, primeiro eu quero fazer até um comentário e dizer assim, que o bate-papo, ele é muito legal. Bruna, eu acho que eu sou a mais nova em termos de advocacia aqui, eu não tenho nenhum ano de advogada, estou no meio mais corporativo, empresarial, né? Não sou novinha, mas como advogada em si é bem pouquinho tempo. E aí, quando você chega para conversar, inclusive, né, entrar nas empresas, a primeira coisa que a empresa fala, vai conversar com o meu advogado. E aí eu já enfrentei vários advogados experientes, mestres, doutores, né? E quando você chega para conversar, eles estão totalmente desacreditados, porque é mais uma leizinha, essa lei não vai pegar, e, né, você é maluca, você acha que a empresa vai ser autuada, olha a situação que nós estamos, né?
Enfim, então acho que esse bate-papo aqui é muito legal, porque muitas vezes dá até vontade de desistir, né? Eu falo, ai, vamos nós de novo, né? Vamos, como diz a Tatiana, vamos bater, triturar essa pedrinha, essa pedra, né? Para a gente fazer um novo judiciário, um novo meio jurídico, enfim. E aí eu não sei se entraria no caso aí, Maria Fernanda, da sua pergunta, né? Eu acho que o judiciário ele tem que sim, né, em a favor do, enfim, né, do titular de dados, mas eu acho também o que enche muito o judiciário, e aí vocês são mais experientes, vocês vão poder me dizer, né? É também muito profissional desatualizado, levantando causas desnecessárias. E aí eu pego o gancho dessa construtora, né? A construtora que foi processada em R$10 mil, ela entrou com processo com base na LGPD antes da LGPD entrar em vigor. Né? Então, eu vejo muita questão de falta de conhecimento, não só da lei específica, enfim, da LGPD, mas também das leis como um todo, né? Então, acaba enchendo a máquina, o judiciário, com processos, eu acho que não levam a nada, os processos sérios vão enchendo também, né? Às vezes o juiz lida com tantas coisas, não sou a favor dessas decisões, os meros aborrecimentos, no entanto, por conta disso eu falei, eu não quero uma advocacia para mim, né, que dependa do judiciário, eu quero trabalhar como a Silvia, né, no preventivo, e tenho lutado para isso, né, para trabalhar no preventivo, mas é isso. Aí deixei para vocês. Bacana. Eu queria linkar, até eu ia fazer um link no começo falando do mero aborrecimento, mas eu acabei esquecendo, me empolguei com o mero aborrecimento, porque esse é um assunto que me chateia bastante, embora eu sei que existe advogados litigantes compulsivos que entram com a ação, assim, né, à torta e à direito, sem realmente enxergar se tem possibilidades ou não, né, se realmente vale, não que vale a pena, existe uma ação que vale a pena, mas aquilo que realmente tem um direito ali para ser assegurado. E linkar com a questão da LGPD na área trabalhista, né? E eu vejo que na área trabalhista a LGPD ela está sendo um pouco mais efetiva. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque temos aí decisões de demissão por justa causa, né? Já vi também processo trabalhista do ex-colaborador contra a empresa. Teve um caso, não sei se vocês viram, eu não sei se foi no grupo que eu vi ou foi em algum outro lugar, sobre acho que, na verdade, a gente falou sobre isso aqui na reunião anterior que a gente tinha feito, sobre um funcionário que teve acho que era eu abrindo a empresa, mas era Cacau Show, né? E que... Empresa de chocolate. Verdade. Empresa de chocolate. Presente de chocolate. E aí colocou lá o número do telefone do colaborador, né, no site e tal. Então, assim, aí o colaborador entrou com ação contra a empresa. Então, a gente vê essa questão no trabalhista e eu acredito, não sei por qual motivo, não acho que o trabalhista está sendo inovador, mas eu acredito que a questão da LGPD no trabalhista ali está sendo um pouco mais efetivo. Mas eu acredito também por quê? Porque as empresas que estão se adequando à LGPD, mas isso também é perigoso, porque tem muitas empresas que só querem um motivo para aplicar uma justa causa. E aí é uma linha fina, né? Porque a empresa às vezes pode se valer disso para aplicar uma justa causa ali, sendo que na própria CLT fala ali dos parâmetros para você até chegar na justa causa. E aí acaba que a empresa pode estar exagerando, né, tendo um excesso de um lado, mas eu vejo a efetividade da LGPD, não sei se, né, não consigo enxergar ainda se positivo ou negativo, mais efetivo na Justiça do Trabalho. Quem aí se habilita? O que vocês acham sobre? Eu como sou do preventivo, do consultivo, para mim é interessante essa questão, quando, não que vai justificar, né, a justa causa, mas para mim a questão de governança fica muito forte. Quando o empregador ele consegue provar que quem teve a culpa foi o empregado, quando ele consegue provar que aquele empregado recebeu todo o treinamento, que ele tinha o conhecimento, então isso para mim, para o meu trabalho, é um ponto positivo, porque favorece assim, olha, você precisa investir em treinamento, você precisa investir em governança, porque isso é segurança para você, se o teu funcionário cometer algum erro, porque quem comete incidentes são pessoas, né?
são as pessoas que cometem os erros. Então, seja de forma acidental ou seja de forma, eu quero mesmo provocar um incidente aqui nessa empresa, então, se eu tenho a minha parte de governança forte, isso é vantajoso para mim. Então, para mim que atua no preventivo, eu vejo como positivo. E aí a gente faz um retrocesso no que diz respeito aos processos gerenciais. Por quê? Quais são os ativos que compõem aí todo esse assunto? Pessoas, processos e sistemas. E aí você não pode esquecer de voltar o seu olhar para pessoas, que é um ativo que tem um percentual muito alto em relação, aí posso chutar em 76% da última vez que eu estava acompanhando os percentuais, de que esses incidentes são causados internamente. Outro ponto, e aí eu falo, nem só acidentalmente, nem só criminalmente, feito de propósito, e também por inobservância do Código de Conduta. Que essa decisão que você está se referindo, não essa do chocolate, mas a outra de que justificou a justa causa de uma forma com rigor excessivo, porque o funcionário mandou documentos para o e-mail pessoal, e aí ele disse que o computador estava ruim, o e-mail da corporativo não entrou, mas quando você entra numa empresa, você assina um código de conduta. E aí você está sendo sinalizado de que você poderá responder, e às vezes a gente nem lê o código de conduta, às vezes não, né? Vamos ser sinceras, na sua grande maioria das vezes, a gente não lê o código de conduta. Mas Tati, tudo bem, faltou treinamento. Eu concordo com tudo isso, gente. Eu sou santo para todo milagre. Eu concordo com a empresa, eu concordo com o titular, mas depender do lado que eu estiver no momento. Nós não temos esses problemas de crise de identidade. Advogado é advogado.com.br. Depende para que lado que ele está olhando, ele vai pegar aquela tese e vai com Deus. Só que a gente vai cair naquela questão de que a empresa está logrando êxito, seja no judiciário, seja na justiça comum, na trabalhista, por quê? Por quê? Porque ela está se utilizando da multidisciplinariedade para embasar a sua defesa. Olha, mas tinha um código de conduta, compliance. Olha, mas não podia compartilhar, controle de acesso. Olha, mas não podia acessar, controle de acesso. O melhor preparado é que vence a demanda. É por isso que as empresas estão se destacando. E tem um outro lado também, que a Justiça do Trabalho, eu acredito que ela seja mais, agora em relação a vício de consentimento, a Justiça do Trabalho, ela tem aí uma pegada mais próxima à LGPD, porque é defender os direitos dos trabalhadores titulares de dados. Então, nesse contexto, há um maior acolhimento do trabalhador. Isso já é uma característica da Justiça do Trabalho. Falo isso porque fui advogada trabalhista durante muitos anos, igreja, que eu não comentei. Mas a pessoa é velha, esquece das coisas. Mas eu trabalhei um bom tempo na Justiça do Trabalho e a gente via ali o dia a dia e há um olhar mais agregador, mais acolhedor para a parte reclamante. É isso. Maravilha, Tati. Eu também eu trabalhei na área trabalhista, fica esquisito, né? Mas é isso. Eu fiquei um tempinho no trabalhista como assistente, né? E eu era preposta, então eu morria no fórum, eu vivia, acordava e dormia no fórum. E realmente eu tinha essa visão mesmo de que é uma justiça meio que protetiva. Mas eu tenho observado que isso tem mudado bastante, né? Eu acredito que, até mesmo eu acho que o reflexo dessa mudança foi a reforma trabalhista. Embora eu não acompanhei muito, porque eu fiz a última prova da OAB antes da reforma, e eu fiz justamente a segunda fase em Direito do Trabalho, porque eu achava que eu ia atuar na área trabalhista, e aí eu fiz,
bem na última prova antes da reforma, torcendo para passar na OAB, porque senão eu ia ter que estudar tudo de novo, do zero, para poder fazer segunda fase, mas graças a Deus passei, não precisei. E aí eu abandonei a Justiça do Trabalho, então eu não sei nada da reforma. Mas eu ouvi dizer que, assim, né, as coisas que eu vejo é que a partir da reforma algumas coisinhas mudaram. Não dificultou nada para o empregador, aquele que tem direito, ele vai ter direito e ponto, né? Mas só acabou a justiça aventureira. Mas mas eu concordo com isso que você falou, aquele que está mais munido vai ser o que vai sair vencendo, né? Vai sair na frente. Gente, só para encerrar, é um tema, eu vou colocar o final, deixei para o final porque a pauta ficou quente, mas eu acredito que a gente já falou bastante sobre isso inserido em outros assuntos, mas sobre o papel da NPD, né, com relação ao impacto das sanções da NPD no âmbito das ações judiciais. E eu vou iniciar aqui dizendo que eu acredito que quando a NPD... Primeiro, né, o primeiro ponto que a Tatiana frisou o tempo todo, que realmente tem que ter um preparo, primeiro dos advogados, enfim, dos advogados que vão atuar no contencioso da LGPD para embasar melhor e fundamentar seus processos, mas também eu acredito que essa responsabilização, essa mudança de cultura da mente do judiciário, né, ali juízes, desembargadores e etc., vão começar talvez a mudar quando a NPD começar a ter a sua força, né? Então, quando ela realmente começar a exigir um pouco mais, né? Ela ainda está aí no educativo, né? Sendo que, assim, a lei já está aí há um tempinho, já deu tempo para todo mundo se educar, né? Já deu, né? Assim, estão querendo graduar, na verdade, né? Nem educar mais, estão querendo graduar as empresas, né? Então, já passou do educativo e, enfim, quando eles tiverem realmente um efetivo na punibilidade, eu acredito que vai melhorar um pouquinho essa questão. E jogo, por amor ao debate, aquelas que quiserem levantarem as mãos. Bru, eu concordo com você. Acho que a NPD tem um papel muito, muito grande e tem uma influência muito grande nas decisões do judiciário, assim como o PROCON, né? A gente pode fazer um paralelo. Eu não sou tão otimista assim nesse cenário de que a NPD vai nos agraciar com diploma já de graduados, pós-graduados. Acho que essa postura vai se manter por muito tempo, ainda mais esse ano, que é um ano de eleição, né? E o presidente é nomeado pelo presidente, o diretor da NPD é nomeado pelo presidente da República, então acho que a gente vai ter aí um período longo de ANPD nesse processo educativo e de se regulamentando, de audiências públicas. Eu acho muito legal essa abertura que eles dão, né? Mas eu não tenho essa visão muito otimista de que as coisas vão ser resolvidas em breve, que em breve a gente vai ter uma NPD e um judiciário mais firme e rigoroso em relação às situações que envolvem proteção de dados. Desculpa, gente. Eu sou muito otimista na vida, juro por Deus. Eu olho com os olhos de para frente, mas esse pontinho não dá, não rola. Eu tenho esperança. Depois que acabar a graduação das Esperança empresas, eu também tenho. A Depois esperança eu também tenho, só que não agora. depois que acabar essa graduação da NPD aí quem sabe, né, se eles não quiserem emendar numa pós-graduação, no mestrado e no doutorado, a gente começa a ter uma efetividade. Mas talvez, assim, essa questão da indicação vir do presidente, eu acho que é complicado, porque vai continuar caminhando por um cunho político, né? E aí, enfim, né, o mais forte... Mas aí a minha esperança é aquilo que a Tatiana falou, nos prepararmos, né, estarmos munidos com as ferramentas corretas, inovar e ir para cima, porque, né, uma hora a gente vai bater e vai abrir, né? E aí a coisa vai começar a acontecer.
Então, começar, vai ter que, na verdade, não vai dar para a gente esperar a NPD, vai ter que começar de nós mesmos. Gente, eu A Ju não quer dormir hoje não, hein? eu tô esperando vocês falarem para eu parar de criar tumulto na reunião, que eu já estou sendo taxada do Team Treta. Mas eu concordo com a Fernanda, olhando para o lado político da questão, é isso mesmo. Comparando com outras agências reguladoras, que têm ingerência política forte, eu acredito que a grande maioria de nós entendemos o que está sendo falado aqui, muito embora o nosso objeto seja voltado para a parte jurídica, mas é um fato, é uma realidade. Tem outro ponto que a gente precisa se atentar, é que o inciso 5º do artigo 2 não foi colocado ali inadvertidamente, ele foi colocado ali de propósito. Porque quando você fala que quando a lei fala que a disciplina de proteção de dados pessoais tem como fundamento o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, eu penso que é uma justificativa para ratificar o que se já tem hoje. Porque hoje nós temos uma sociedade movida a dados, que o pessoal gosta de chamar de data-driven. Hoje a gente tem eu cismo com isso, inteligência artificial. Hoje a gente tem data lakes gigantes. Hoje a gente tem open data, que é a abertura dos dados das instituições públicas. Hoje a gente tem uma gama, e aí expandindo o nosso escopo para novas tecnologias, hoje a gente tem uma gama NFT, blockchain, metaverso, arranca os meus mega ré, no caso. Então, assim, esse inciso 5º do artigo 2º, ele vem para ratificar tudo isso. As posições políticas, os lobbies. E aí, a gente tem que se unir enquanto classe de advogados para puxar essa corda. E aí é força política, é a sociedade, e aí a política no sentido amplo, né? Não de representantes partidários e etc. É a sociedade, é a academia, são as associações, inclusive, existe projeto de lei que intenciona considerar as associações que levantam as mãos e a voz contra a inovação sem regulação, como inimiga do governo. Então, a tendência, politicamente falando, é que se ratifique e se justifique as intenções obscuras por trás da bandeira do desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação. E a regulação, o direito está aí para isso. E aí, em conjunto com a NPD, que não é tão autônoma o quanto gostaríamos que fosse, nós precisamos fiscalizar enquanto sociedade. Enquanto pessoas que elegem aqueles que dizem nos representar. Acompanhando os projetos de lei para poder fazer intervenções estratégicas, porque se passar, os absurdos se legitimam no legítimo interesse que a Juliana colocou aqui no chat. Então, é muito cuidado com legítimo interesse, muito cuidado com a falta de envolvimento sociopolítico, em deixar passar esses projetos de lei e supostas contrariedades de exposição pública, disponibilização no acervo público de dados, sob a suposta alegação da Lei Geral de Proteção de Dados, que não é para esse fim. Fala, Ju.
Quer dizer, de volta para Bruna. Pode falar, Ju. Eu gosto que ela fala e depois ela manda um joinha, assim, tipo... Não, assim, eu entendo que não dava, eu acho que não dava para criar uma lei de proteção de dados e não contemplar a questão de desenvolvimento econômico na sociedade que a gente vive, porque realmente, assim, não tem volta, né? Acho que esse ponto a Tati concorda comigo, que, enfim, o avanço tecnológico está aí, realmente tem que estar ali, mas que há uma brecha para, né, qualquer tipo de coisa, mas eu não sei, gente, eu estou muito ansiosa durante as eleições, de verdade. Até acho que a ANPD ter soltado aquele guia orientativo no contexto eleitoral não foi por acaso, porque não sei se é verdade, mas, né, eu já diz, né, que um dos empurrões finais aí para sair a LGPD foi justamente quando teve denúncia de que o Brasil estava sendo alvo de espionagem, né, inclusive a presidência na época, e que isso foi um grande empurrão aí para a gente ter uma LGPD. Eu acredito que eleições pode acabar tendo um salto aí, vamos dizer, no assunto, né, no tema ir para a imprensa, porque eu acredito que vai ter... Bom, gente, por que o escândalo do Cambridge Analytica foi um escândalo? Porque envolveu eleições, porque envolveu votações, né? Plebiscito, enfim, eu não sei como que eu posso chamar a votação do Brexit em português, Tati, me ajuda depois. Mas envolveu tudo isso, né? Então, por isso que acabou virando uma grande polêmica, porque enquanto estava sendo usado o perfil comportamental para venda de produto, eu não vi, um plebiscito, né? Eu não vi, assim, um uso muito grande, assim, de as pessoas condenando o uso de dados. Eu falo isso só que eu estou com marketing por dados, porque em 2016 eu estava fazendo MBA em marketing por dados, e eu estava vendo tudo que dava para fazer com dados, gente, tudo que era feito com dados, tá? Assim, eu já tive reunião com empresas que ofereciam serviços estilo Cambridge Analytica, tipo, nós vamos fazer o perfil do seu consumidor, pegando tudo que ele postou em todas as redes sociais, e você vai saber aqui que a pessoa, ela gosta disso, ela não gosta daquilo, as preferências e tudo, assim... Eu já estive em sala de reunião com gente me vendendo esse tipo de solução, tá? Eu não trabalho numa grande empresa, assim, multimilionária, nada disso, entendeu? Então, eu sinto que as eleições podem acabar dando um empurrão para a LGPD, e nesse sentido, de partidos denunciando uns aos outros, candidatos denunciando uns aos outros, e até mesmo a imprensa, né? Então, você já vê a Telegram ia fechada, aí não fechou, enfim. Então, eu tenho a impressão que esse ano, por conta das eleições, vai ter um empurrão, né? Eu sei que o tema aqui é contencioso, a gente foi para outro assunto, mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser também no direito. Mas eu acho que, às vezes, isso acaba empurrando muito mais, porque concordo com a Tati, essa questão, né? Nós somos seres da sociedade, e a política permeia a nossa vida, a gente gostando disso ou não. Mas eu sinto que, às vezes, isso empurra muito mais do que a questão de consumo, a questão dos direitos dos cidadãos, de cidadania mesmo. Então, vamos aguardar. Estou, assim, com os dois olhos, os dois ouvidos muito abertos, porque eu tenho a impressão que vai acontecer muita coisa no segundo semestre. Não sei se vocês compartilham da opinião, ou se eu já sou mais do Team Treta também, dos conspiracionistas. Eu tenho muito essa impressão. Eu acho que havia uma pressão grande, inclusive, sobre a ANPD nesse sentido. E é por isso que ela se antecipou, colocando esse guia falando sobre tratamento de dados no contexto eleitoral, que eu acho ótimo. Eu amo esse guia, gente. Eu acho que ele, entendeu? Para mim, foi ótimo que foi feito, mas eu não acho que foi por acaso. Então, veremos. Polêmico. Foram 2 horas de muita conversa, de muito debate, de muito assunto, e dava para render muito mais, né? O último tema é um tema que ainda vai deixar aí, né, no ar para ver o que vai acontecer, essa questão da NPD. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Também acho que a política pode favorecer em alguns aspectos, talvez não no contencioso, mas talvez na questão da adequação, né? Mas não sei no contencioso
não consigo enxergar isso tão de forma favorável, porque acho que o olhar vai ser mais empresa, mas eu posso estar errado. Mas eu acredito que pode ser que dê um boom aí realmente, principalmente na área pública. Aqui na minha cidade não se fala em LGPD, gente. LGPD, assim, não é eficaz, não presta para nada, né? Tem um lugarzinho ou outro aí que eles, né, fazem alguma coisinha, mas, assim, mais os cartórios, mas só. Mas com esperança, né? Eu tenho aí, né, como eu e a Fê falamos, há uma esperança, eu quero enxergar a luz no fim do túnel, seja no contencioso, seja no consultivo, né, seja na adequação, enfim, mas que haja uma mudança de cultura, porque o que deu a entender é que após a LGPD parece que as coisas ficaram mais escancaradas e mais agressivas, e as pessoas que fazem isso ficaram mais abusadas, né? Digamos assim, o negócio ficou mais ficou um show de horror, né? Antes não se falava em ataque hacker, né? Vazamento de dados, agora toda hora, não sei se é porque a gente já está inserido dentro da bolha, mas toda hora a gente vê isso. Parece que, né? Parece que estourou a LGPD, a bolha do vazamento estourou também, e aí foi para tudo quanto é lado. Mas é muito bom esse debate riquíssimo. Ainda tem muito assunto, né, para tratar, mas chegamos ao fim, né? Alguém, Fê, Rô, vocês querem fazer suas considerações finais aí sobre o evento, sobre a nossa semana? Antes de passar para elas, eu quero agradecer mais uma vez a participação, agradecer por esse grupo tão rico, né, que eu aprendo tanto de mulheres tão maravilhosas. E eu acho que, para mim, isso é o empoderamento feminino. São mulheres que têm um conhecimento absurdo. Eu aqui, né, não conhecia a Tatiana, né, e assim, fiquei aqui babando com tanto conhecimento, e aí você fica pensando, gente, onde cabe tudo isso? Mas são anos de experiência, né, sua trajetória, sua caminhada, e muito obrigada, né, por ter compartilhado conosco seu conhecimento. Obrigada, Fê, pela oportunidade, pelo conhecimento, por toda a ajuda também, porque a Fê, né, me ajuda muito. Obrigada, Rô. Obrigada, Ju, que sou fã, né, não preciso falar nada. Antes de entrar no Mulheres, eu já seguia o LGPD no marketing. Quando eu descobri que ela estava ali no grupo, eu fiquei, meu Deus! Né, tipo, a pessoa quando tá ali com seu ídolo, né? Não que eu te idolatre, tá? Mas você é sensacional. Silvia, tão, né, especial. Andressa, minha companheira, minha parceira. A Silvia também, né? A gente tá sempre ali lado a lado nas oficinas, maravilhosa, trazendo coisas tão incríveis pra gente, né? Não tem nem o que falar. A Vanessa, parceira também. Lu, que ficou quietinha também, conheci ano passado, no evento do Mulheres ano passado, com o tema que ela tanto ama falar, e que eu salvei várias coisas, e eu posso, né, peço a licença para ela para postar várias coisas que ela lança nas oportunidades que a gente tem de receber tudo dela. E obrigada, gente, obrigada por essa oportunidade, obrigada por estarem aqui até as 9 da noite, né, nesse debate, nesse compartilhamento. Não é um debate, na verdade, eu vejo como uma troca, né? E é isso, muito obrigada. Fê, Rô, querem falar alguma coisa? Também quero agradecer por nossa caminhada juntas e dizer novamente o que eu disse no início. Adoro o grupo, é extremamente enriquecedor, todo dia a gente aprende alguma coisa, a gente troca conhecimento e experiência. Muito bom ter vocês ao lado, e agora como amigas, algumas quase que do dia a dia, né? E é isso, esse grupo é maravilhoso. Espero que a gente continue juntas assim, crescendo, uma apoiando a outra. Ô, Bru, eu tinha anotado o nome de todas aqui, eu queria que, na verdade, a Rô fizesse o encerramento, mas, logicamente, o segundo encontro não aconteceria se não fosse por todas vocês, se não fossem as meninas da coordenação e as meninas do grupo de estudos. Eu anotei o nome de todo mundo aqui para ficar registrado. O agradecimento,
né? A Lidiane, a nossa fundadora, a Grazi, coordenadora de artes, a Luciana, coordenadora do grupo de conteúdos, a Silvia, supervisora do grupo de oficinas, a Ju, supervisora do grupo de eventos, a Ariê, do grupo de pesquisas, as nossas secretárias maravilhosas! Bruna Ferreira, Andressa Pinheiro, Fê Possati, a Vanessa que está aqui, a Tiana e as meninas das artes também, que arrasaram nesse evento, a Thaís Tourinho e a Raquel Gripo. Sem essas mulheres aqui, a gente não teria 5 dias de encontro, definitivamente. Então, muito obrigada a todas vocês, parabéns a todas vocês também. Já estou com saudade, amanhã a gente vai marcar o happy hour, então, para a gente se encontrar de novo, porque o que vai ser agora dos meus dias 7 horas da noite? Sem debate, sem a gente ficar aqui falando, batendo em roda de conversa. Tá bom? Muito obrigada. Beijo para vocês, Bru. Parabéns, viu? Obrigada, meninas, mais uma vez. Primeira vez mediando alguma coisa. Eu fico observando a Ju. Arrasou. E eu vou chegar lá. Agradecimento especialíssimo para Rô, minha coordenadora junta. Não precisa. Mais do que adjunta, é junta. Todo o meu amor e carinho por você, que a gente compartilha esse grupo de estudos com o mesmo amor e carinho, né? Exatamente. Eu sei que todas juntas, mas eu nem botei seu nome na lista, que eu falei, gente, Rosane, não vou nem precisar botar o nome aqui para lembrar. É quase uma... Eu queria botar o sobrenome, eu lembro o nome de todo mundo, mas eu queria lembrar do sobrenome, acabou não dando tempo de anotar. Tá gravado. Obrigada, Bru. Imagina. Obrigada, Rô. Obrigada, meninas. Um beijo, menina.